Bom, pessoal, bom dia ou boa tarde. Vou começar a dar umas dicas para vocês conseguirem resolver o caderno Trilhas de Aprendizagem, volume 2. Quem não sabe, já está na escola. Então se proteja bem com máscara e tudo que você precisar. Vai protegido lá e pegue o seu exemplar, o volume 2. Na página 100 começa a parte de matemática. Eu já dei umas dicas, mas alguns alunos me perguntaram um pouquinho. Eu não vou responder, mas vou dar dicas para vocês responderem com facilidade. Se persistir a dúvida, me perguntem e a gente faz juntos, certo? Mas se vocês prestando atenção aqui, tenho certeza que não vão ter dificuldade. O objetivo é entender a palavra diferença. Veja que a palavra diferença, a gente já tem uma ideia sobre ela. O que significa diferença? Se eu te perguntar assim, qual a diferença entre um guarda-roupa e uma cama? Você não vai falar, a cama é desse jeito, o guarda-roupa é desse, a cama eu uso para isso, o guarda-roupa eu uso para isso. O que você está fazendo? Dando propriedades, dando características de um e de outro, estabelecendo diferenças. Então, diferença no nosso dia a dia tem esse significado de mostrar coisas que um tem e o outro não tem. E na matemática? Na matemática está vinculado à operação de subtração. Por exemplo, se eu tenho 20 anos e uma outra pessoa tem 15 anos, qual a diferença de idade? Veja que aí eu não estou, o 20 é diferente de 15, não é isso o significado da pergunta. A diferença é a distância entre as duas idades. É eu realizar 20 menos 15, que dá 5. Então, 5 é a diferença entre as idades. É a distância do número 15 até chegar no 20. Se eu estou dirigindo um carro e eu vejo uma plaquinha lá, quilômetro 12. Aí ando um pouquinho, vejo quilômetro 18. Quanto eu andei? A distância é a diferença entre 18 e 12. Então eu faço 18 menos 12 e eu vou encontrar a diferença, o quanto eu andei. 8 menos 2, 6. 1 menos 1, 0. Andei 6 quilômetros. Então a diferença é isso. É a distância entre os números envolvidos. Isso que você vai usar. Tem um gráfico aqui, tem uma historinha antes, vocês vão ler. Aí tem um gráfico. Tem aqui, datas, 27 de maio, 28 de maio, até 4 de junho. E tem, nessa coluna, casos confirmados de Covid e casos suspeitos de Covid. E eles somam os dois. E aqui tem as datas, até 4 de junho. Aí tem o questionamento. Analisando a tabela, compare os dados confirmados, então você tem que olhar nos confirmados, do dia 27 de maio até o dia 4 de junho. Então você volta lá, ele está te dando confirmados, então é para você olhar essa coluna. Isso é interpretar um gráfico. Você está perguntando de quê? Dos suspeitos, do total? Confirmados. Que data que ele perguntou? Ele perguntou 27 de junho, de maio, até 4 de junho. Vamos conferir lá. 27 de maio até 4 de junho. Tudo bem. Qual é a questão? Qual a diferença entre essas duas datas em relação aos casos confirmados? Diferença. Qual é a distância entre esses números? O que você vai ter que fazer?
4.568 menos 3.719. É a diferença. É quanto aumentou de casos confirmados. Certo? Isso é a questãozinha A aqui. A B, o que os dados da tabela revelam? Escreva suas impressões. Agora, tem muita coisa que você pode analisar aqui. Você pode fazer a diferença entre o total em 27 de maio até aqui. Ou você pode comparar qual que é a diferença entre dia a dia. Será que vai aumentando do mesmo jeito? Ou conforme vai chegando mais aqui, o aumento é maior? O que aumentou mais? Os confirmados ou os suspeitos? Então, são tudo coisas que você pode tirar informações. E tem mais coisas que você pode fazer. Vou deixar para vocês pensarem isso. Então, é a impressão de vocês olhando para um gráfico desse. E tirar conclusões com isso. Tirar conclusões através dos dados. Não uma coisa que a gente tirou da nossa cabeça. Observando os dados, você vai tirar conclusões. Você pode fazer até uma análise aqui. O que está acontecendo entre os confirmados e suspeitos? Quem aumenta mais? Será que a diferença entre eles é constante? Quanta coisa que você pode ir atrás para buscar informações. Depois disso, você vai um pouquinho mais para frente, lá para a página, acho que é 103. Aqui é para vocês aprenderem a fazer estimativas. O que é uma estimativa? Por exemplo, ele não está interessado no resultado assim perfeito. Olha só um exemplo. Como é que você faz uma conta? Vamos pensar em dinheiro. Eu tenho R$ 3,33 mais R$ 6,66. Claro que dá até para você falar exato. Vai dar R$ 9,99. Mas a intenção não é essa. A intenção é você fazer uma aproximação. Aqui tem as alternativas. Mesmo que for uma conta mais complicada, como que eu poderia fazer para ter uma alternativa e assinalar a alternativa correta sem fazer a conta mesmo, literalmente, bem exata? Veja, se eu tenho R$ 3,00 e alguma coisinha, mais R$ 6,00 e alguma coisinha, 6 com mais 3 dá 9. Então eu sei que é 9 e alguma coisa. Quase 10. Então, já sei que é 10, que é aproximado. Nunca ia dar 19. Se eu tenho R$ 3,00 mais 6, daria 9, né? Como tem uns quebradinhos, vai dar quase 10. É isso que ele quer nesse exercício. Por exemplo, 150,1, estou fazendo esse último. 150,1 dividido por 2. Dividir por 2 é metade. Metade de 150, esquece esse 1 aqui. Metade de 150 é 75, né? Mesmo que você não lembrar do 5, é 70 e alguma coisa, né? Você concorda que já 151, de jeito nenhum, né? Você tem 150 e a metade vai dar mais do que o número? Não é mesmo. 152, que isso? 76, 75, já está aqui, é 70 e alguma coisa, né? Aí você, olhando melhor, por R$ 150, a metade é 75 e um pouquinho desquebradinho, né? Então acerta essa daqui, Então é para você fazer esse tipo de aproximação. Lembra que o pontinho aqui é multiplicação, Já vimos uma coisa parecida, né? Qualquer coisa multiplicada por 10, lembra que é só copiar e aumentar um zero? Por exemplo, 32 vezes 10. É só copiar o 32 e acrescentar um zero. E se fosse vezes 100? Copia o 32 e acrescenta 2 zeros. Com isso você mata isso aqui facilmente. Bom, resolvam os exercícios com calma. Se você for numa velocidade assim, resolver 1 ou 2 páginas por dia, ou se você pegar, por exemplo, uma semana e resolver 3 páginas, de matemática estou dizendo, você vai tranquilamente
não vai ficar sobrecarregado, não é muita lição e você vai bem. E faça isso nas outras matérias também. Não é facinho também, né? Porque não é 3 páginas de uma só. É 3 páginas, 2 ou 3 de português, 2 ou 3 de matemática. Você vai ver que em pouco tempo, você fazer essa rotina de estudo, você completa o livrinho, né? E eu vou estar sempre postando alguma coisinha a mais aí, uma curiosidade, um aprofundamento. Precisar de ajuda, pergunta. Precisar de algum aprofundamento, pergunta, tá bom? Bons estudos e até daqui a pouco.